Podem sentar um pouquinho. O Evangelho deste domingo nos apresenta a parábola das bodas do filho do rei, uma imagem grandiosa do grande banquete que é o reino de Deus, que já começa aqui na terra e tem a sua plenitude no céu. Jesus compara o seu reino a um rei que preparou o grande banquete de núpcias de seu filho. Este rei é Deus e o filho é Jesus, que foi enviado para estabelecer com a humanidade uma aliança. E essa aliança é a aliança eterna. São os membros dessa aliança o povo de Deus. Primeiro o povo foi o povo hebreu, com quem Deus fez a primeira aliança, preparou esse povo para que quando viesse o seu filho pudesse ter esse grande banquete do reino, esta união. Esse povo rejeitou. Depois então nós somos igreja, e como igreja nós somos membros dessa nova aliança, fazemos parte dessa aliança que nós fizemos no nosso batismo, e todos nós então somos esses chamados a esse grande banquete, que é participar da vida de Cristo com a sua igreja. Ele enviou servos para avisar os convidados: está tudo pronto. Mas muitos recusaram o convite. Alguns maltrataram os servos e mataram os servos, os mensageiros. Então o rei mandou primeiro exterminar aquelas cidades. E aí vamos observar como Deus age. Deus é Deus de bondade, Deus de misericórdia, mas Deus também é justiça. Hoje nós vemos muito falar da misericórdia de Deus, e realmente Ele é misericordioso. Mas não podemos nos esquecer de que Deus é justo, e que Deus também castiga. E Ele próprio diz isto: eu castigo aqueles em que eu amo, não por vingança, mas para que se aplique a sua justiça e para que eles se convertam. Hoje se coloca como se Deus permitisse tudo. Não é verdade isso. Deus, Ele pune também. É claro que esse castigo de Deus é um castigo em vista da correção, para que nós nos corrijamos, para que também reparemos a justiça divina pelos nossos pecados cometidos. Foi o que aconteceu naquela cidade. O rei mandou seus exércitos para exterminar aqueles homicidas, e os mandou para que fossem castigados. Depois ele mandou que os seus servos fossem pelos caminhos e pegassem a todas as pessoas e digam: chamem a todos, bons e maus, porque eu quero que todos participem do meu banquete. E quando estavam todos no banquete, notou que um homem estava sem a veste nupcial, que era uma veste própria do banquete. Estava ali meio escondido, no meio dos convidados. E o rei observa tudo e vê. Deus é assim, Ele conhece o segredo dos corações. E disse: como você entrou aqui sem ter a veste nupcial? E ele ficou calado. Isso é muito significativo, porque a Deus ninguém engana. Então retire este homem e coloquem lá fora. Lá haverá choro e ranger de dentes. Esta parábola é uma síntese da história da salvação de toda a humanidade, começando com o povo de Deus, o povo escolhido, o povo hebreu. Depois vem para nós, que somos esses novos chamados. Mas vemos também aí o convite de Deus e a vocação que todos nós temos, a santidade. Vemos também a liberdade do homem e vemos, por fim, a necessidade de viver na graça para participar dessa comunhão com Deus.
Por isso eu gostaria de fazer 3 reflexões com vocês. Primeiro, o convite de Deus é para todos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, eu vos aliviarei. E quem não está fatigado pelo peso dos pecados? Todos nós. Então o convite a participar da vida da igreja, que é este banquete, é para todos. Então Deus toma a iniciativa e prepara as bodas do seu Filho Jesus com a igreja e com a humanidade. O banquete já começa aqui na terra, tem um sentido atual, que é a vida da igreja, mas tem também um sentido escatológico. É um reino, é um banquete que se prepara para a sua plenitude na vida eterna. Um banquete que Deus já preparou desde a criação do mundo. Neste banquete, nessa nossa dimensão atual do banquete, nós temos 2 alimentos principais. O primeiro e grande alimento é a Eucaristia, que é a comunhão direta com o Filho de Deus feito homem, em que nós nos alimentamos do pão descido do céu, o pão dos anjos, que é o próprio Jesus. Todos somos chamados a participar desse banquete da comunhão com Cristo, para nós nos unirmos inteiramente a Ele. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Todos somos convidados a participar desse banquete, que é o banquete da Eucaristia. Todos nós. É claro que a veste nupcial é necessária, mas todos somos convidados. Um outro manjar deste banquete é a palavra de Deus. E quando dizemos a palavra de Deus, dizemos o próprio Deus feito homem, o verbo que se fez carne. Mas a palavra de Deus também escrita e transmitida pela igreja. Palavra de Deus que nos alimenta, que nos dá vida, que nos mostra o caminho, que nos ilumina, mas que se transforma em nossas próprias vidas. Nós deveríamos chegar ao ponto, na nossa vida espiritual, que a palavra de Deus estivesse de tal forma encarnada em nós, que nós vivêssemos essa palavra no dia a dia. Em nossas atitudes, em nossas ações, em nossas palavras, em nossos projetos, em nossos anseios, tudo fosse a vivência desta palavra. É o grande desafio que nós temos por causa das consequências do pecado original. Então a vivência desta palavra e a vivência da união com Jesus na Eucaristia, nós já podemos ter aqui na terra, e a igreja nos chama exatamente para isso. E a partir daí, nos prepararmos para a vida eterna. Deus não exclui ninguém. Todos somos convidados. Uns primeiro, outros depois, mas Deus chama a todos, bons e maus. Por isso nós não podemos excluir ninguém, não podemos discriminar ninguém. A igreja é a igreja para todos. E isso é importante porque existe uma tentação de acharmos que a igreja é como se fosse uma grande seita, só para os puros. E quem é impuro não pode pertencer. Não é assim. Há essa tendência hoje de fazerem grupos com uma espécie de catarismo ou farisaísmo. Nós somos os puros, nós temos a verdade, a salvação passa por nós, os outros estão todos condenados. Por isso desprezamos os outros. Os outros já estão perdidos. Se não faz parte da minha equipe, se não faz parte do meu grupo, essa pessoa está condenada. E isso dentro da igreja forma verdadeiros cismas dentro da igreja. Porque a discriminação com os outros é tão grande. Você não sabe de tal coisa, você não conhece tal coisa, você não tem a vivência que nós temos. Mas a igreja é feita para todos. Quem é bom pode se santificar mais, como pode se perder. E quem é mau pode se converter.
Se Deus passa uma peneira em todos, quem vai ficar? Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, nos tolera, porque nos ama e é paciente conosco. Santo Agostinho, ele nos diz que Deus nos convida para a alegria eterna, mas muitos se apegam à terra. O convite foi feito, mas o coração está ocupado. Não tenho tempo para Deus. Não tenho disponibilidade na minha vida para Deus. Tenho outras preocupações. Então Deus deve ser para nós uma prioridade na vida. Deus nos convida a participar desse banquete. A resposta é sempre nossa. Não importa se nós somos maus, e somos, tantas vezes precisamos melhorar. Todos nós. Ninguém pode se dizer perfeito. Nós muitas vezes exigimos dos outros uma perfeição que nós não temos. Então temos que ter paciência e ajudar o outro a crescer, e nós temos que ter esse cuidado de melhorar a cada dia. A cada Santa Missa, o mesmo convite é para nós dirigido e renovado. Quando o Padre eleva o Santíssimo Sacramento, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, e nos convidando aí para participar deste banquete. Mas infelizmente muitos rejeitam a participação nesse banquete, preferindo os banquetes do mundo. No segundo ponto dessa reflexão, entendemos que o banquete é um dom de Deus para nós. Participar da igreja, participar da Eucaristia, ser não só ouvinte, mas participante da palavra de Deus que nos é ensinada, nos é mostrada, não é apenas receber um convite, mas procurar realmente mudar de vida. A cada domingo que nós ouvimos tantas coisas, participamos da liturgia, vemos os salmos, temos esse salmo, por exemplo, que acabamos de ouvir no Graduale, tão lindo, tão tocante. Depois as leituras, a Epístola de São Paulo, dizendo: não mintam, não falem mentira, não roubem ninguém, sejam sinceros, sejam honestos. Ouvimos isso tantas vezes. E como é que nós colocamos isso em prática no dia a dia? O sol não se ponha sobre a vossa ira. Quantos ainda alimentam ira, maus desejos com relação aos outros? Quantos ainda guardam mágoa em seus corações? Não se controlam e brigam com as pessoas e perdem o controle. E São Paulo vai dizer: não se deixe levar pela ira, não. A paciência tudo alcança, sejam pacientes, mas não ouvem tantas vezes, mas parece que não aprendem, ou se aprendem, têm uma maldade interior que não lutam contra os seus ímpetos, e ainda se justificam nas seus movimentos de fúria e de ira. A participação nesse banquete é também um compromisso de mudar. São Gregório Magno diz que esta veste nupcial é a caridade, que é para nós um grande desafio viver a caridade, o desafio de amar. Amor que exige renúncia, sacrifício, doação, perdão. Tem alguém que você não perdoou ainda? Tem alguém de que você tem mágoa ainda? Que amor, meu Deus! Olhe para Cristo, olhe para a cruz, olhe para um Deus que espera com paciência a conversão de um pecador.
e você se acha melhor do que Deus. O traje nupcial é a caridade. Quem entra na igreja, continua São Gregório, sem amor, entra na festa, mas não está verdadeiramente unido ao esposo. É apenas aparência. Isso significa que não basta pertencer exteriormente à igreja. É preciso viver interiormente unido a Jesus, com o coração revestido da fé, da esperança e da caridade. E quem vive na graça de Deus está com essa veste de bodas. E quem vive no pecado rejeita o dom do convite e se apresenta sem a veste nupcial. É tão lindo quando a gente faz um batizado de uma criança e coloca aquela veste, aquele mandrion tão bonito, o padre vai colocando, né? Recebe esta veste branca que procurarás levar sem mancha até o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo para teres a vida eterna. É tão lindo isso quando o padre coloca. Todos nós recebemos essa veste branca. Pelo menos uma toalhinha a gente recebeu. E depois a gente cresce, fica maior do que aquela veste e a gente deixa a veste manchar. Ou então tira e vai vestindo as fantasias que o mundo nos coloca aí, as purpurinas e os paetês do mundo, e suja tudo e joga fora aquela veste. Quantas vezes fazemos isto? Quando Jesus foi preso, eles arrancaram a veste dele e pegaram um pano de púrpura no lixo, sujo, e colocaram no lugar. E revestiram com aquele... Revestiram. Olha só, quantas vezes nós fazemos isto? Pegamos o lixo. Quanto lixo você vê no seu celular? Quanto lixo? Perdendo tempo com lixo. Comendo esse lixo. Passando esse lixo no corpo. Já observou quanto lixo nós temos contato? Quantas vezes sujamos a nossa pureza com brincadeiras bobas? Quanto lixo! Temos que sermos mais seletivos, escolhermos melhor aquilo com que nós nos alimentamos e não ficarmos, por causa da curiosidade, comendo esse lixo que entram pelos olhos, pelos ouvidos e vão lá para o coração da gente e ficam fazendo tanto mal. Quanta indigestão espiritual nós temos por causa desse lixo. Uma coisa é o lixo passar, outra coisa é eu ir lá. É interessante quando o caminhão do lixo passa, a gente joga o lixo. Mas já pensou se ao invés de jogar o lixo, nós mergulhássemos no lixo e vou junto? Só que fazemos isso espiritualmente quantas vezes? E ficamos podres. Aí não vamos ter a veste nupcial. No terceiro ponto, nossa reflexão, a resposta ao chamado, Deus nos chama, deve ser fiel e perseverante. A parábola termina: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque Deus chama a todos, mas poucos perseveram até o fim. O perigo é começar bem e terminar mal. É aceitar o convite, mas se descuidar da veste da alma. No início tem aquela euforia, mas depois, quando vem o sacrifício, a gente volta atrás. Uma das grandes dificuldades do homem moderno é a perseverança, a constância. Começamos cheios de entusiasmo nas coisas, mas paramos pelo caminho, desanimamos, porque vem uma outra coisa e abandonamos a primeira.
Como criança que ganha um brinquedo, feliz da vida com aquele brinquedo. Ganha um outro, joga fora aquele brinquedo e fica lá todo sujo, quebrado e vai para outro. E nós somos assim, quantas vezes? Temos dificuldade de perseverar. Só que com Deus temos que perseverar. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Perseverar na graça é buscar guardar sempre esse vestido limpo. Esse vestido que nós recebemos no batismo. E se sujou, procuremos limpar. O confessionário está aí para isto. Vou limpar a minha veste. Vou limpar. Com arrependimento sincero, vou pedir perdão a Deus. E para isso precisamos ter muita humildade e caridade, como Nossa Senhora, que é essa mulher vestida de sol, modelo perfeito da alma preparada para as bodas do Cordeiro. É claro que precisamos da graça de Deus, então temos que ter vida de oração. Rezar sempre. Nunca deixem de rezar. Mas eu caí no pecado, tenho vergonha. Vai rezar a si mesmo. Mas hoje eu não estou com vontade. Reze a si mesmo, sem vontade. Mas eu não consigo ter fervor. Reze a si mesmo. Vá a si mesmo. A oração é alimento. Precisamos da oração. Sempre. Jesus insiste nisso quantas vezes? Orai sem cessar. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é um espelho do nosso caminho de cristãos. Deus nos convida gratuitamente a participar da alegria do seu reino e da sua igreja. O convite é para todos, mas a resposta é individual, para cada um. Somos chamados a comparecer a este banquete com o coração limpo, revestidos da graça e da caridade. E como Maria, nós aprendamos a dizer sempre sim a Deus. E busquemos conservar a nossa vida sem mancha e viver cada Santa Missa como um prelúdio do banquete do céu. Nós celebramos, aqui já encerro, celebramos esses dias, no dia 3 de outubro, celebramos a festa dos mártires do Rio Grande do Norte. Vale a pena conhecer. Eu tive a graça de estar lá na igrejinha onde eles foram martirizados. Foi na época da invasão holandesa. Os holandeses iam dominando tudo e marcaram lá, através de um judeu chamado Jacó, marcaram um encontro para fazer uma espécie de acordo com os católicos. Era dia 16 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo. Tinha chovido muito, mas o povo foi. Não foi todo mundo, mas foi para a missa. Lá na missa, na hora da missa, estava na hora da consagração, chegaram os índios potiguaras, uma outra tribo lá, chefiados por esse Jacó, juntamente com os protestantes calvinistas, entraram na igreja, fecharam as portas e começaram a matança. Morreu muita gente lá, foram mártires. Alguns, um ou outro, conseguiu fugir lá pela sacristia para tentar buscar socorro, mas morreram. O padre foi morto, paramentado lá no altar, foi morto. E assim foram martirizados na hora em que estavam no banquete sagrado. E saíram daquele banquete e foram para o céu. Nós somos todos chamados a participar desse banquete. E Nosso Senhor nos chama a participar também das suas dores, dos seus sofrimentos, da sua cruz. Se formos chamados para o banquete eterno, que Nosso Senhor nos dê a graça de podermos estar preparados também. Mas quantos estavam ali? Famílias inteiras. Conta essa história de um senhor com as filhas que foram sendo martirizados um por um, ali dentro da igreja. Uma igrejinha lá é pequena, que já esteve lá ver, uma igreja pequena, uma capela de roça.
Mas é muito significativo esse fato de sair de um banquete e ir participar do outro banquete do céu. Deus pode não querer que nós sejamos mártires como eles foram. Depois Deus deu a graça para o Brasil de expulsar os holandeses, porque estavam fazendo misérias lá. Foi uma graça muito grande para nós brasileiros. Agora os protestantes estão entrando de outra forma. Mas, e para nós é uma graça, nós não temos esse tipo de martírio. Mas o nosso martírio vai acontecendo no dia a dia, com os inimigos da nossa fé que vão minando aquilo que nós cremos, nosso desejo de pertencer à igreja, nossa própria pertença no dia a dia. Então isso exige de nós a cada dia mais firmeza na fé, mais união com o nosso Senhor, mais vida de bom exemplo também para os outros que são chamados. Que nosso Senhor nos dê essa graça e vivemos essa caridade perfeita em nós, para que um dia possamos com Ele também participar do banquete no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.